Maio Amarelo, mês da segurança viária. A União de Ciclistas do Brasil, UCB, lança hoje e amanhã em Brasília o projeto Vias Seguras para promover redução de velocidades no trânsito. E esse tema é uma questão de saúde pública. E você vai saber por quê com a Ana Luísa Carbone, coordenadora do projeto Vias Seguras e diretora financeira da União dos Ciclistas do Brasil. Olá, Ana Luísa, muito prazer em recebê-la. Bom dia. Obrigada, bom dia. Bom, vamos começar aqui pelo evento, né? Só para o pessoal se situar exatamente em Brasília, onde será, e os eventos incluem aí muita coisa, né? Enfim, apresentação de pesquisa. Fala para a gente desses eventos que vão acontecer hoje e amanhã lá em Brasília. É isso aí, a gente está com 2 eventos acontecendo, né, aqui em Brasília, um na Câmara de Deputados, que, né, tem o foco nos parlamentares, para a gente, né, apresentar esse trabalho que a gente fez de pesquisa, né, falando sobre o impacto das velocidades, das altas velocidades nas nossas cidades, e o outro na sede da UPAS, né, o de hoje a gente vai ter a transmissão da própria Câmara de Deputados, um evento que acontece no auditório Freitas Nobre, na parte da tarde, a partir das 14 horas, para as assessorias, né? A gente não é um evento aberto ao público, né? Ele é focado na imprensa e nos parlamentares exatamente para a gente poder ter esse foco aí nas assessorias, de conseguir, porque a proposta é que a gente consiga uma mudança na legislação, então é importante que a gente tenha o engajamento nas casas legislativas, né? E o de amanhã é um pouco mais aberto, a gente vai estar fazendo a transmissão no YouTube da União de Ciclistas do Brasil, e vai ser... Eles não serão as mesmas pessoas, mas é muito similar, né? A ideia é que a gente trouxesse pessoas bastante técnicas para falar sobre a mobilidade ativa, né? Não necessariamente só por bicicleta, apesar do foco da UCB ser bicicleta, a gente entende que um trânsito seguro para a bicicleta, ele é um trânsito seguro para todo mundo, né? Então, é isso. Vamos falar agora da pesquisa que deve ser apresentada. Conta para a gente aí os dados realmente assustadores, né, que vocês têm em relação à questão das mortes, né, de ciclistas. Então, a UCB em 2020, a gente começou a perceber que havia um grande número de ciclistas mortos, que as notícias de jornal do Brasil inteiro, a gente não é uma coisa assim só localizada de uma região, de uma cidade, de um estado, era geral. Várias notícias de mortes. A gente começou a achar estranho, porque com a pandemia houve uma redução do número de veículos nas vias, né? A gente teve a questão do lockdown, tudo parado. Como que a gente está vendo aí um monte de gente perdendo a vida no trânsito? E a gente começou a entender que o trânsito estava ficando mais violento, né? Porque as pessoas com menos carros nas vias, elas passaram a acelerar mais, né? Então, no final de 2020, a gente criou uma comissão de segurança viária interna, né? Logo em seguida, também a de rodovias seguras, porque são 2 aspectos um pouquinho diferentes aí do trânsito como um todo. E a gente... Em 2021, ano passado, a gente desenvolveu esse projeto Vias Seguras a gente fez diversos trabalhos aí, a gente tem uma campanha chamada Ruas Vivas, né, que também vai estar rodando agora no mês de maio, ela rodou no ano passado, e a gente, agora, no início desse ano, a gente fez uma pesquisa para entender a percepção das pessoas em relação às velocidades e à segurança no trânsito, né? Porque ela está intimamente ligada, né? A alta velocidade é o maior fator de risco em sinistros de trânsito, né? Então, e é algo que a gente consegue evitar, né? A redução de velocidade, ela tem um custo muito baixo, o Brasil inteiro a gente pode reduzir, né? O nosso Código de Trânsito atual, ele determina velocidade de até 80 km no perímetro urbano. E isso não está de acordo com nenhuma orientação de nenhum órgão internacional, né? Então, a gente entende que é importante baixar.
Na pesquisa, 82% das pessoas tiveram conhecidos de pessoas ou da família ou amigos próximos que morreram no trânsito. Isso é muita gente, né? Eu, particularmente, conheço 3 que perderam a vida no trânsito. Aliás, 4, pensando, né, assim... Eu tenho já há muitos anos atrás, uma criança que estava parada no ponto do ônibus e foi esperando o ônibus para ir para a escola, foi atropelada por um motorista bêbado e veio a óbito. Essa criança da sua família? Não, ela era filha de uma conhecida. Tá. Então, assim, uma estatística muito triste, né, da gente ter essa realização. A maioria das pessoas na pesquisa acreditam que o trânsito é violento, mas também a maioria não consegue associar a velocidade a esse risco. E é isso que eu acho que a gente precisa falar, que a readequação das velocidades nas vias urbanas é urgente, né, para a gente mudar essa dinâmica, né? Exatamente, Ana Luísa, se a gente abrir aqui os chats, tanto da Rádio Brasil Atual quanto da TVT, para as pessoas comentarem a respeito, se tem algum parente que faleceu no trânsito, algum conhecido, alguma amiga, tenho certeza que a gente vai aí ter mais ou menos, exatamente o que você falou, muita gente mesmo. Eu mesma perdi meu pai e meu tio exatamente no trânsito. E eles eram espanhóis. E aí, de 10 irmãos, os que foram para a Argentina, os que foram para a Suíça e ficaram na Espanha, nenhum morreu. Os 2 que vieram para o Brasil morreram exatamente no trânsito. Então, eu acho que cada um de nós aqui no Brasil tem uma experiência, por isso que eu comecei a falar que é uma questão de saúde pública. Né? Esse é um tema de saúde pública. Eu queria que você abordasse essa questão e tentasse já desmistificar essa questão da velocidade, porque tem dados aqui realmente que quando a quilometragem por hora é menor, a chance da pessoa morrer é menor. Né? Então, eu queria que você falasse sobre isso. Vamos lá. Sem dúvida. Os dados da Organização Mundial da Saúde, né, é que as ocorrências de trânsito, ela tem um custo de aproximadamente 3% do PIB. A cifra em reais é de bilhões. Né? Se a gente tivesse um trânsito menos violento, o que a gente economizaria seria bilhões. Então, esse é um ponto que é muito importante. A gente, inclusive, o evento de amanhã vai estar acontecendo na Organização Pan-Americana de Saúde, exatamente porque a gente entende que é uma questão que está muito vinculada à questão da saúde pública, porque não tem só a questão das mortes, né? A gente tem a questão dos feridos, né? Então, eu acho que isso é um aspecto, né, fundamental da gente colocar. Um outro ponto é que o caso mais emblemático, eu acredito que a gente tem mais dado, porque é uma cidade que né, faz uma coleta e a gente consegue ter acesso aos dados, é São Paulo. Né? A gente teve a redução das velocidades nas marginais Pinheiros e Tietê, né, passaram de 90 para 70, de 70 para 60, 60 para 50, e houve uma redução de mortes do trânsito de 52%. Isso é muita coisa, isso com velocidades ainda altas na realidade. Né? Um atropelamento a 30 km por hora, a chance da pessoa estar viva é 90%. São 10% de chance dela vir a falecer daquele atropelamento. No caso de uma velocidade de 50 km por hora, a pessoa tem 80% de chance de morrer. Então, é algo que a gente precisa muito que as pessoas compreendam. E tem um detalhe, nessa experiência de São Paulo, a CET, né, a empresa de trânsito de São Paulo, fez uma nota técnica explicando que a redução de velocidade, ela melhorou a fluidez, porque a pessoa ela consegue ter um tempo de reação melhor, a mudança de faixa fica mais harmoniosa, ela
ela vai andando, se ela está mais devagar, ela chega no gargalo mais lentamente, então ela segue fluindo. A gente tem uma experiência também no Rio de Janeiro, na Ponte Rio-Niterói, que é uma rodovia federal, na realidade, né? Ela passou de 110 para 80. Houve uma redução expressiva de ocorrências com morte e a ponte ela engarrafa muito menos. Então, isso porque existe um mito de que, se a gente fala, a gente inclusive tem usado mais readequação de velocidade do que redução, que no momento que você fala redução, a pessoa acha que ela está perdendo alguma coisa, né? A oportunidade de botar o pé no acelerador e chegar mais rápido. Isso não é verdade, né? É um mito, né? O tempo que se perde, né? Então, que possivelmente possa vir a se perder, ele ganha no momento em que ele tem uma fluidez melhor. Entendeu? Então, é isso que a gente precisa mudar, a mentalidade. Exatamente. Olha aqui, o pessoal já está participando. Liu Id falando o seguinte: na cidade onde moro, são doidos dirigindo, vão matando tudo e nem falar da fauna não humana. Da fauna silvestre é mais de 1 milhão de assassinados por dia no Brasil. Aí nem me fala esses atropelamentos nessas vicinais, nessas estradas onde os pássaros passam, os bichos, enfim, bem lembrado também. Agora que a Eliana Mate falando, é verdade, num país como o Brasil e vários outros na América, a vida humana parece que tem menos valor em relação a essa questão também, né? Aqui, Liu Id falando, vivi 7 anos em Buenos Aires e a diferença é abismal. Há respeito pelos pedestres e pelos animais não humanos. Tá aqui também a participação dele e as pessoas realmente acabam se comovendo, né? Com essa questão também do trânsito, né? Que realmente é uma questão. Eu, quando vejo uma bicicleta, automaticamente eu diminuo fortemente a velocidade do carro. E tem aquela questão da distância, né? Que a gente precisa dar, é 1,5 metro. Bom, eu vou quase do outro lado, deixo quase 2 metros de distância. Como é que essa questão, como é que a gente deve proceder em relação ao ciclista, né? Quer dizer, é uma pessoa que está lá dirigindo e correndo risco de vida efetivamente, não é, Ana Luísa? Então, é muito importante. O Código de Trânsito Brasileiro, atualmente, ele tem uma redação que não é ideal, porque é difícil a gente conseguir mensurar o que é 1,5 metro, estando sentado, né, eu sou motorista também, então é difícil a gente conseguir ter a noção do que é, né, como é que eu dou 1,5 metro, né, o quanto é. Tanto que a gente não tem uma fiscalização em relação a isso, exatamente porque é difícil mensurar. Como é que você vai medir se o carro ultrapassou 1,5 metro, ou 1 metro, ou 1,80 metro, ou como é que faz? Então, a gente sempre recomenda, né, que a pessoa mude de faixa, porque a faixa do carro ela tem 2 metros, então ele vai estar dando o espaço adequado, né? Se você contar que o ciclista está ocupando 1/3 da via, que é o que a gente recomenda, se você mudar de faixa, o espaço é aquele. Então, é muito importante isso, falar sobre isso, né? Que a gente, nós não somos contra os motoristas ou quem usa carro, eu acho que a gente tem que ter uma convivência harmoniosa, né? Então, buscar essa harmonia, né? Eu, atualmente, hoje, por uma opção, não tenho carro, ou ando só de bicicleta, ou eventualmente, né, pego um táxi ou algo que o valha, né? Então, assim, a gente aluga carro para viajar eventualmente. Então, assim, eu ainda sou motorista, né? Apesar de não ter tido, né, optado por não ter carro. Então, é isso. Eu acho que é muito importante esse convívio. Eu entendo também que a gente precisa mudar a nossa legislação, ter uma legislação que seja mais fácil a leitura até, né? Porque quando você coloca que o ciclista ele tem que estar no bordo da pista, o que é o bordo, né? Onde ele começa e onde ele termina, como é que faz? Então, eu acho que a gente ainda tem um ponto a evoluir. Em 97, o ciclista, né, a bicicleta foi incluída no rol de veículos do CTB, né, do Código de Trânsito, mas a gente ainda tem um caminho aí a percorrer para que fique, de fato, contemplado, vamos dizer assim, né?
Exatamente. Aqui o Luigi complementa aqui no chat, falando que um primo dele foi assassinado em Bogotá por um motorista de ônibus, estava com um amigo estreando uma bicicleta com caçamba, que o amigo dele fez com material reciclado. Olha que coisa, né? Que pena, né? Realmente lamentável. Aqui o Manuel Barbosa de Carvalho falando: o trânsito em Aracaju é um caos, né? Roseli Torres falando: dou seta também, alertando aos outros motoristas, né? Enfim, realmente atinge muita gente, né? Essa questão é realmente tocante, que muitas pessoas já perderam pessoas queridas da família ou amigos, né? Enfim, é realmente muito importante esse alerta que você está fazendo, Ana Luísa. Agora, enfim, quem puder, né, participar, quem puder entrar em contato, contando histórias, enfim, vocês têm aí um canal, né, para a gente também poder participar e fortalecer a luta de vocês? Sim, a União de Ciclistas do Brasil, a gente tem um site, ele é bem completo, né, uniãodeciclistas.org.br. Lá a gente tem, né, nossas mídias sociais, os contatos todos, é mais fácil o site que tem todas as informações ali. A gente vai estar lançando hoje essa campanha, o Vias Seguras, então ela vai estar lá no nosso destaque do site, a gente está preparando o material para ir, né, para ficar online a partir das 14 horas, que é o horário que a gente vai estar lá na Câmara dos Deputados. E a ideia é exatamente essa, né, da gente conseguir fazer com que desmistificar a questão da readequação das velocidades, né, que a gente consiga fazer com que a população abrace essa ideia, né, porque todo mundo, né, nós pedestres, nós todos pedestres, porque somos, né, ciclistas, motoristas, usuários do transporte público, todo mundo quer chegar do ponto A ao ponto B em segurança, né? E a Constituição nos garante direitos, né? Inclusive o de transporte, então é muito importante que a gente tenha essa visão, né? Que a redução de velocidade é algo positivo, é algo importante e que vai trazer benefícios, né? Tanto em termos de economia para o todo, porque a economia do SUS é expressiva no momento que você tem uma redução dos sinistros de trânsito, né? Exato, aqui, olha, tem aqui a notícia da Simone Nuremberg, sim, é obrigação do veículo, maior cuidado dos menores, está nas regras de trânsito, mas a educação dos motoristas brasileiros é péssima, é péssima. A gente fez uma pesquisa do perfil do ciclista e o que mais as pessoas têm medo é a insegurança do trânsito, né? É a segurança do trânsito. Isso é o que vem no topo da lista de pontos difíceis. Exato. Aqui o Léo Haas está falando: no Natal, um amigo oceanógrafo morreu na BR-101, deixando uma filha de 2 meses. Quer dizer, olha, é realmente bastante importante, né, esse alerta que você está fazendo, e tem a ver com essa questão de educação também. Só para a gente encerrar, a gente precisa mudar a nossa cultura, né? É por aí, né? É através da educação, através da mudança de comportamento, né, que a gente vai. Precisamos ser um país civilizado, mas tá difícil, né, Ana Luísa? Sim, é focar na pessoa, é focar na vida. Na realidade, não é nem só a pessoa, né? Comentaram aí dos animais e tal. É focar na vida. Eu acho que a gente precisa ter um trânsito que seja focado na vida. A gente criou cidades para a gente conviver, né? E viver. Então, eu acho que se a gente conseguir ter esse foco, a gente muda, né? De focar na pessoa, na vida, no convívio, ter a harmonia, né? Ter essa. Então, eu acho que. Mas vamos lá, estamos nesse caminho, né? Exatamente. O pessoal aqui não para, viu, Ana Luísa, de comentar. Tem aqui, falando ainda o Luigi, né? O guerrilheiro urbano está falando o seguinte: é a ditadura do automóvel, exatamente. Tem mais aqueles carrões grandes, né? Eu lá com meu Corsinha, o pessoal já vem, já quer fechar. Quer dizer,
é uma violência que a gente vê no trânsito de fato, né? O Luiz está falando, em Buenos Aires também as pessoas a pé têm prioridade na virada das ruas, lógico, né? E as sinaleiras são antes da esquina, o que dá mais proteção às pessoas que andam sem carro. O guerrilheiro urbano está falando aqui no Rio Grande do Sul, temos rodovias privatizadas, onde pedestres não podem transitar, chegando ao cúmulo de indígenas não poderem se deslocar entre as aldeias a pé. Que absurdo, hein? E Tino de Souza também falando, sinto falta de campanhas para os ciclistas, muitos ainda andam na contramão, perigoso, tomo cuidado com ciclistas. O Liud também falando dessa questão dos indígenas, é indignante, e os casos de atropelamento de indígena no Rio Grande do Sul é alarmante, revoltante, que fica por isso mesmo, né? A impunidade é total para essa gente do agro, é pop. Bem lembrado, eu estive no Mato Grosso do Sul alguns dias, em algumas aldeias indígenas, que ficam na beirada, exatamente, e uma cacica perdeu, assim, 4, 5 pessoas, né, da família atropelados. Quer dizer, é muito pertinente, a gente vai ficar aqui muito tempo, né, mas enfim, a gente precisa terminar aqui a nossa entrevista, mas só te dando esse retorno, viu, que muita gente realmente está preocupada com esse tema, como a gente falou, é de saúde pública. Muito obrigada, viu, Ana Luísa? Volte sempre aqui no jornal. Obrigada a vocês. Um beijo para você e um ótimo evento hoje aí na Câmara dos Deputados, hoje e amanhã. Até mais. Obrigada, até logo. Até logo. A gente conversou aqui com a Ana Luísa Carboni, que é coordenadora do projeto Vias Seguras e diretora financeira da União dos Ciclistas do Brasil. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.